Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui é porque ou você gosta ou você quer aprender, não é mesmo? E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito especial para mim. Como que o pão pode ajudar a gente a lidar com a ansiedade? Porque o pão pode transformar a nossa vida em diversos aspectos, do ponto de vista do conhecimento, né? De uma habilidade nova, mas também pode transformar a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental e também a nossa saúde financeira. Hoje a gente vai falar de saúde emocional, saúde mental. Temos um convidado especial, que é o psicanalista Eduardo Andrade, e temos também uma convidada muito especial. Daqui a pouco eu vou falar para você um pouquinho sobre ela. E para dar os recados iniciais, se você está no YouTube e ainda não curtiu esse vídeo, aproveita para curtir esse vídeo, se inscreva no meu canal se você não tiver inscrito e ative o sininho das notificações para você ser avisado ou avisado sempre que eu entrar online. Se você é meu aluno ou minha aluna, põe aí para mim #aluna, #aluno, que eu quero saber. E hoje a gente vai falar de uma belíssima oportunidade que aparece no caminho do pão, né? O autoconhecimento e como que o pão pode nos ajudar a lidar com momentos difíceis, com sensações de ansiedade, de depressão, tá? Então essa aula vai ser muito massa. Nós vamos falar sobre o fato do pão ser saudável, não só para o nosso corpo físico, mas ele é saudável emocionalmente, ele é saudável até financeiramente. E hoje a gente vai falar sobre como o pão pode nos ajudar a lidar com a ansiedade. Teremos um convidado especial, que é o psicanalista Eduardo Andrade, e teremos também uma convidada muito especial, que é minha aluna, a Tereza, e ela vai contar pra gente a experiência dela nesse sentido emocional do pão. Primeiro, a gente vai falar com o Edu, depois a gente vai falar com a Tereza. Combinado? Edu, seja bem-vindo! Boa noite. Então vamos começar. Edu, hoje nós estamos aqui para falar como que o pão pode ajudar a gente a lidar com a ansiedade, com a depressão. Então eu queria primeiro, né, que você se apresentasse, falasse um pouco como que você trabalha e aí depois a gente vai entrar na conversa. Beleza. Bom, para quem não me conhece e para quem me conhece também, sou psicanalista, psicólogo também de formação. Eu sou escritor, publiquei alguns livros de poesia, livros técnicos na área da educação e da psicanálise. E também, já faz um tempo aí, já deve estar fazendo aniversário, que eu faço pão. Então, eu falo de um lugar prático, mas falo também de um lugar aí de escuta, de trocar ideias com colegas que começaram a fazer pães, de escutar os alunos trazendo contribuições nas suas lives e tudo mais. E também, né, desse desafio que eu vivi e vivo cotidianamente falando. Muito bom, Edu, muito bom. E na sua vida, vamos dizer, no ponto de vista do psicanalista, né, do profissional, como que as pessoas estão ultimamente, assim? O que você tem percebido? Muita gente, eu percebo nos meus alunos, né, ansiedade, né, a gente tá vivendo momentos tensos, né, mundiais, e a gente vem também tomando muito conhecimento da ansiedade, coisa que antes a gente não tinha conhecimento. Eu, pelo menos, não tinha, né? Eu falo mesmo, eu gosto muito de falar sobre esse tema quando eu tenho oportunidade. Por quê? Porque eu vivi anos da minha vida sofrendo com ansiedade, sem saber nem que eu tinha ansiedade, sabe? Sim, E eu era completamente cega, né, com relação de onde vinha, o que eu sentia, eu não entendia, sério. E aí eu fui a médicos, me deram remédio, eu tive crises de ansiedade, de ataque de pânico, isso há muito tempo atrás, quando eu não entendia o que eu sentia. E aí
Depois, quando eu fui amadurecendo e buscando compreender, me compreender melhor, eu comecei a entender que eu tinha ansiedade, que o que eu tinha era, né, era um transtorno de ansiedade, que eu tinha ataques de pânico por vários motivos. E aí, com o tempo, eu fui amadurecendo. Mesmo assim, eu tinha muita ansiedade. E aí, foi também quando eu tive uma crise existencial e eu comecei a questionar muitas coisas na minha vida. E eu queria fazer alguma coisa que realmente me fazia muito feliz, pelo menos um pouco feliz todos os dias. Uhum. E nessa busca, eu me voltei para o pão e acabou que o pão transformou a minha vida totalmente, emocionalmente, profissionalmente, né? Eu me tornei professora e o pão começou a me ensinar muita coisa, sem eu perceber, sem ser a minha intenção. Minha intenção era só aprender a fazer pão. Eu só queria aprender a fazer pão. Só que quando eu percebi, o pão começou a me ensinar muito sobre mim mesma, sobre a minha conexão com o momento, sobre a minha conexão com a minha relação com os meus erros, com a minha ansiedade. Ele começou a me ajudar a lidar com tudo isso. E depois que eu virei professora, eu comecei a ver isso acontecer com muitos alunos também. Então, a ideia é você, do ponto de vista do profissional, psicanalista, trocar uma ideia com a gente aqui a respeito desse potencial do pão, de transformar a nossa vida para melhor e nos ajudar a lidar com a ansiedade generalizada ou pontual. Ótimo, então. Bom, primeiramente, a primeira questão que você trouxe, as pessoas hoje estão se arrastando para poder lá na frente poder caminhar. Né? Então, nesse momento difícil, a gente vai se empurrando conforme dá conta. Cada um do seu ritmo, cada um do seu jeito e tudo mais. E tivemos que dar algumas pausas na vida. Querendo ou não, somos obrigados, né, a dar pausas de distanciamento social, a dar pausa do ritmo que levávamos e tudo mais. O que acontece? Com isso, muitas ansiedades brotam, né, de forma diferente. Talvez elas estivessem ali canalizadas na correria do cotidiano. Né? Talvez elas estivessem ali como camufladas de eficácia. Então, por não estar tendo contato consigo mesmo, as pessoas se entopiam de coisas para fazer. Então, o tempo todo fazendo, correndo, não se via, né, e não se lembrava. E agora, nesse momento que a gente teve que ficar mais recluso, que a gente teve mais que lembrar do nosso corpo, da nossa vida, da saúde, do cuidado, se ouve isso o tempo todo, toma cuidado, cuide da saúde, né? Aquela coisa, se cuide, hein? Não é mais uma ameaça, é um cuidado mesmo, é literal. Né? A gente sempre escutava, se cuida aí que algo ruim vem. Não, se cuida para algo bom poder vir. Porque a gente precisa dar condição ao corpo de encarar as coisas. Bom, com isso, a ansiedade vem para nos lembrar de duas coisas fundamentais. O nosso corpo, não existe ansiedade sem corpo. Né? Ela é mental, mas ela mexe no corpo, ela mexe no batimento cardíaco, ela mexe na respiração ofegante, ela mexe na mão trêmula, na mão com sudorese, ela mexe no nosso corpo, coloca o nosso corpo a trabalho. E se a gente parar para pensar, ela está nos preparando a algum perigo, a algum momento de muita adrenalina, de muita intensidade. Por quê? Porque o coração acelerado, nosso corpo está ficando preparado. Mas a gente não sabe o que, não sabe escutá-lo e não sabe colocar a trabalho. Não sabe colocar a mão na massa. Né? Então, por isso que quando você foi falando, eu fiquei pensando assim, não é o pão em si, é o fazer o pão. Uhum. Né? O ato de fazer o pão, de ter esse encontro, de colocar a mão na massa, de trabalhar o corpo, né? O domínio da textura, do tato, do sentir a massa, porque está se sentindo, é um trato para a ansiedade de forma que pode organizá-la. E aí entra um outro elemento fundamental, que é o tempo. Né? A ansiedade ela tem uma relação muito estreita com o tempo. Um tempo que parece perdido, um tempo que parece que nunca chega, um tempo que é muito desejado, mas a gente não alcança, um tempo que nos assombra e etc. E o pão, como ele vem trazer na fermentação natural o levain, né, ele vem trazer ali uma transformação incrível, assim, de ocularmente falando, você vê a diferença, você vê nos cinco sentidos, se quiser, a diferença de um pão bem fermentado. Né? O corpo vê o sentido depois quando se consome.
Mas quem fez sabe que aquela fermentação tem história. Então, naquele tempo, escrever a história no tempo é fundamental para a gente se sentir vivo. O mais danoso para o ser humano é aquele tempo que você faz e não vê que escreveu uma história. Você não vê uma marca sua. Você não vê que você produziu algo, apesar de ter feito tanto. Olha que tanto que é isso, né? Talvez você repete, reproduz, faz muita coisa, mas não é o que você desejava. Então, aqueles que desejam fazer algo e põem a mão na massa para o desejo, eles deslocam a ansiedade, né, para o encontro com momentos mais felizes, com momentos de deleite, de prazer. A ansiedade vai estar ali como uma energia que pode te levar ao encontro com o que você almeja. Então, assim, aquele tempo que nunca chega, no pão, né, tem até um pessoal que fala que demora, não demora. O que demora é o que você não começa, porque aí você nunca termina. Né? Aquilo que você coloca a mão e encara, não demora, porque são etapas, você está vivendo. Né? Então você vivencia, você não espera, você aguarda um pouco. Aguarda a fermentação naquele momento. Mas você não fica passivo, você se sente produzido. Né? Porque o pão te produz. Você produz o pão, mas ele também te produz. Porque ele não é só um pão comprado como um produto. Ele é feito com uma história que eu escrevo do meu corpo no tempo, do meu conhecimento. Então, por isso que o pão pode trazer fundamentações na prática, né, para lidar com a canalização da ansiedade. Pessoas que têm ansiedade muito agudas tendem a buscar remédio em primeira mão. O remédio tem seu lugar para crises muito intensas, mas a ansiedade ela está nos falando de um perigo interno, né, e de escutar o próprio corpo. Esse é o recado principal dela, que nem sempre é fácil de fazer. Uhum. Maravilha. Nossa, eu assim que né, já vivenciei muito isso. Para mim, tudo que você falou fez muito sentido. E eu queria saber, né, para quem aí está assistindo, se isso faz sentido para você, escreve aí para gente, faz sentido, né? É muito importante a gente estar aqui conectado, é muito maravilhoso, inclusive, a gente estar conectado, né? Somos aqui mais de 200 pessoas, incluindo YouTube e Instagram, ao vivo, falando de um tema tão importante que a gente precisa acolher, né? Quem sente, quem tem esse sintoma da ansiedade e às vezes não sabe como lidar, né? É muito importante a gente ter. Eu acho que, assim, para mim, a virada de chave foi quando eu acolhi a minha ansiedade. Em vez de falar, Sim. vou pensar nisso, não. Não, eu vou fazer outra coisa para não pensar nisso, né? Por quê? Porque aí, assim, aí entra o pão. E o interessante disso do fazer sentido, porque é isso. O tempo que nos assombra é o tempo sem sentido. É o tempo que passa e a gente não percebe. E aí você tocou, por exemplo, no ponto da depressão, né? E você falou de acolher a ansiedade. Se você combate a ansiedade, você combate a você. E aí você começa a se punir. E aí você começa a se criminalizar. Aí você começa a se atacar. Não dou conta, não faço nada, o tempo passa e eu não me aproveito. No campo da depressão, o tempo também ele é muito demarcado, mas é um tempo que ele é entregue. É um tempo que é muito difícil produzir algo. Então, quem conseguir, né, encaixar o afazer do pão, e quando ele tem a fermentação mais lenta, pode sair muito bem nesse sentido. Porque no final, vai poder ver algo que fez e que as coisas lentas também saem do lugar. Porque da depressão parece que nada sai do lugar, parece que tem um peso muito intenso. Né? E da depressão também é muito comum buscar remédio para tudo. Quando, na verdade, a depressão é para se entender. Né? É desse encontro consigo mesmo. Por isso que a análise, a terapia é muito importante. Em muitos casos é importante a análise, a terapia e o medicamento. E sempre fazer algo para viver. E para muitos, fazer pão é fazer algo para viver. Para retribuir para a família, é fazer algo para viver, para sentir um sabor, porque muitas vezes está sentindo sabor em nada. Né? O Covid tira o sentido de sentir as coisas, mas a depressão também. Né? A depressão é essa tristeza profunda, que o sujeito não sabe de onde vem, tira o sabor das coisas. E quando começa a resgatar o sabor, mais mínimo que seja, e um encontro com o outro, de olha, esse pão só você faz, esse pão aí é um toque seu, isso é especial seu, e tem um novo lugar, né, é muito bacana e muito importante para o sujeito, que é a identidade de quem agora faz pão. Né? Não é só a identidade de quem está ali no peso. É difícil. Mas o pão respeita esse tempo, porque ele também é mais versátil. Né? Ele vai se adaptar a você e você a ele. Você vai descobrir jeitos.
mas tem que insistir, persistir, tratar outras alternativas, buscar, né? E não se punir o tempo todo, né? A gente vive numa sociedade buscando a perfeição que se ataca em tudo, né? Por exemplo, a depressão é algo sério que a gente trata, tudo mais, né? E trata com o encontro do sujeito no consultório, mas se a gente pensar, por exemplo, a tristeza. A tristeza é um sentimento da vida. Todo mundo se sente triste. Todo dia a gente se sente um pouquinho triste para se sentir feliz, para se sentir agitado. E o pão vai te acolher isso. Você vai ficar triste um momento, de repente você vai se sentir feliz porque deu certo. Você vai ficar apreensivo um momento. Vai ser uma aventura também. É uma Né? aventura. E eu sou sonhadora, eu gosto de aventuras, eu gosto de. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito assim do desconhecido. O desconhecido me empolga, ele dá aquele frio na barriga, né? Aí você fala, né? Então, assim, eu gosto de emoções que me trazem a sensação de aventura. Só que pensando de uma forma, do dia a dia. Vamos pensar no dia a dia, vamos pensar na nossa vida. Normalmente, a gente tem uma vida que a gente precisa trabalhar, que a gente tem família, que a gente tem filho, que a gente tem responsabilidades, que a gente tem um monte de outras coisas que a gente tem que fazer. Então, assim, eu não chego a ser aventureira, nunca fui. Aqueles aventureiros que sai por aí e não sabe nem onde vai dormir, sabe, vou viajar de mochilão. Eu nunca tive essa coragem, mas eu já tive coragem de mudar de país, de fazer coisas assim desconhecidas, de viajar sozinha para um lugar que eu não conhecia ninguém, apesar de ter tudo mais organizado. Mas essas coisas que dão aquela sensação de aventura não precisam ser tão radicais. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto do pão, porque, igual você falou, o pão, ele traz essa sensação de aventura para o nosso dia a dia de uma forma muito simples, né? E não radical, sabe? Isso. É muito comum a gente buscar uma aventura da disputa, uma aventura da coisa mais inusitada. Mas, pera lá, se a gente come o mesmo pão todo dia, com 36 ingredientes, com 25 fazendo mal, com uma coisa que você depende ali de coisa que você nem sabe o nome, fazer um pão é uma aventura. Né? Entregar um pão de presente é uma aventura. Né? Uma flor que você cultiva é uma aventura. Então, esse é um ponto fundamental. Né? A aventura, ela não precisa ser a coisa mais longe que se tem. Talvez ela está possibilitada, está perto. Né? A aventura ela é boa para a ansiedade, por quê? Porque ela trabalha a ansiedade com um efeito. Ela está lá, a ansiedade, mas no ímpeto. Né? Igual no esporte, não quero ganhar, quero vencer, quero competir, quero ir. Né? E o pão é isso, quero fazer, quero trabalhar isso aí. Tem uma pergunta aqui que se amarra a isso, né? Que eles estão perguntando qual que é a diferença da ansiedade com a angústia, e depois estão perguntando se tem a ver, está ansiosa com o fermento não crescendo. Bom, vou tentar responder as duas. Boa. A angústia, ela é muito mais vazia de sentido e intensa para o sujeito. Ela indaga o nosso existir. Né? Dá um nó na garganta, dá um frio ali, e a gente tem que buscar dar uma engrenagem para o sentido. A ansiedade, ela trabalha o corpo e nos aponta que algo está errado, mas ainda tem ali as nuances mais organizadas, não é tão visceral. As duas, você tem que buscar algo para mudar. Né? Estão mostrando que continuar do mesmo jeito deu errado. Não sei nem o que é, pode ser o sucesso, porque o sucesso cede, cai, desaba. Sucesso não é aquilo que nos vendem que é sucesso. Sucesso é aquilo que a gente sente bem. Né? Então pode ser que você está dando tudo certo, mas você não tem tempo para viver, para se lembrar, para aventurar-se nas pequenas coisas. Então, tanto a angústia quanto a ansiedade nos traz para esse lugar da mudança, nos convoca à mudança. E essa mudança é de descobrir. E aí eu entro na segunda pergunta. O que acontece? Nossa ansiedade pode atrapalhar a fermentação do pão se a gente quiser não respeitar o tempo do pão, o tempo do fermento, se a gente quiser impor o nosso tempo ali. Está ansioso, o pão está fermentando, vai fazer outra coisa e volta lá para olhar. Né? Vai fazer, tipo assim, usar desse tempo, né, que o pão está precisando do respeito dele ali, do momento dele, para você ter seu momento, você fazer suas coisas. Porque tentar apressá-lo numa correria não adianta, porque o único animal e ser vivo que eu conheço que é apressado pelo relógio é o ser humano. É. Né? Não, e você falar essa coisa de tentar apressar, né? Tentar apressar o seu ritmo, tentar apressar o seu aprendizado, o seu tempo. O pão,
ele nos ensina, cada um tem o seu tempo. Gente, eu tenho milhares de alunos, vamos lá. Cada um aprende no seu tempo. Não tem um aluno que aprenda exatamente no tempo do outro. E fica um aluno comparando o resultado dele com o resultado do outro. Sendo que isso é uma coisa pessoal, né? E outra coisa, eu já recebi perguntas de alunos que são assim: como que eu posso fazer para o meu fermento ser mais rápido? Aí eu pergunto, eu falo, quais são as características do seu fermento? Aí ele me fala os tempos de fermentação, a proporção, a temperatura ambiente, ele me explica a farinha que ele usa, tudo. E eu falo, oh, o seu fermento está super bombadão, está super forte. Aí o aluno fala assim, não, mas eu quero que ele fermente mais rápido ainda. Aí eu Mas falo, aí que não, tá, mas, né? mas o fermento tem que ter o tempo dele. E esse É. tempo dele já está maravilhoso. Só E que o olha pra aluno você está ver. tão apressado, tão ansioso, que tem um jeito de eu fazer ele fermentar mais rápido. Pois é, tem, né? Mas não tem o objetivo que você quer. Né? Vai fermentar mais rápido fora do pão e dentro de você. Né? Vai fermentar dentro de você, vai te deixar inchado, vai te deixar É. entupido, vai te Aí você vai deixar comer o pão, insaciado. você vai E comer o outra, pão de fermentação biológica. O pão de exato. fermentação biológica fermenta rápido. Mas o Ok, se objetivo quiser uma dele bomba maior. se você quiser comer um pão que não vai te trazer os benefícios que o pão de fermentação natural traz, tanto para a sua saúde física quanto para a sua saúde emocional, aí você vai ter que fazer o pão de fermentação biológica, que é rápido. Mano, a gente perdeu a característica de degustar as coisas. Né? Então a gente quer o tempo. A gente come o tempo e fica vazio ou entupido. Né? A gente não fica saciado, a gente não fica degustado. É a mesma coisa de comprar um lanche e comer ele muito rápido e nem ver que comeu. Que graça tem? Né? Então fazer um pão, apressar essa fermentação, né? É igual o vinho, se você não esperar a maturação. Tudo que tem fermentação é dessa espécie. Né? A qualidade demanda tempo. Eu faço Kung Fu. A tradução da palavra Kung Fu significa tempo de habilidade. Ou seja, quanto mais você treina, quanto mais você pratica, mais você vai estar dominando. Né? Então, quanto mais... A equação é sempre assim. Vai no tempo do seu aprendizado, vai no seu tempo, que é isso que vai desenvolver, né, o saber fazer. Vai se desenvolver uma segurança. Então, fazer o pão é essa espécie também. Né? O tempo de habilidade. Então, quanto mais você faz, quanto mais você erra, repete, quanto mais você volta numa receita, identifica com outra, ganha uma identidade, mais você vai desenvolvendo, né, um lugar ali. E aí vai ver que o pão mais rápido que tem é comprar um pronto, mas não tem a mesma graça. Tem dia que a gente até compra, mas não tem a mesma graça. Não tem o mesmo gosto, não tem o mesmo sentido. Então a gente tem que lembrar dos nossos objetivos e degustar a vida. E o pão pode fazer parte disso. Né? Degustar o encontro. A gente vai esquecendo disso, de Maravilhoso. desfrutar das coisas. Eu acho lindo isso que você fala, né? Que o pão nos ajuda a degustar a vida, né? É muito lindo isso, porque é como eu me sinto todas as vezes que eu faço pão. Eu considero fazer pão um privilégio, sabe? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. É falar, oba, hoje eu vou fazer pão, sabe? Porque eu sei que junto com esse fazer o pão, vem muita coisa boa, vem momentos de aprendizado, momentos de aventura, momentos de emoção, momentos de ai, será que vai dar certo, né? Daquela ansiedade boa, Você me né? lembrou uma coisa, né? Quando eu tô fazendo pão e fico estressado com alguma coisa que eu esqueci, que deu errado, não sei o quê. E depois eu fico pensando, né? A função desse estresse é muito legal. Porque você estressa ali para não estressar com o outro, você estressa ali para não estressar fora. O pão não vai revidar. Ele vai responder, mas ele não vai revidar. Ele não vai te atacar, ele vai responder. Vai Né? Então, responder. assim, se você está E ele te estressando dá aquela ali, sensação de autorresponsabilidade, né? sim, de Ah, cuidado, não, né? esse negócio tá. Não, não. Peraí, eu sei que tá fazendo, não é o pão, coitado. Né? É, exatamente, assim. Então, assim, até esse estresse tem função, né, de descarregar ele ali. Muitas vezes a gente tem muito estresse guardado e descarrega onde? Nas pessoas mais íntimas. E o pão, quando você vai fazer, porque ele não tem receita, ele tem domínio do saber fazer, tempo de habilidade, né? Você vai pegar o método e vai descobrir o jeito de fazê-lo no seu estilo. Ele é um pão que é esse lugar, ele é íntimo. Ele não é qualquer pão, ele é um pão íntimo. Ele já tem um nome, inclusive. Até o levain você põe nome nele, né?
Porque ele tem aí uma intimidade. Sim, sim. Quem tem cachorro sabe, quando você põe o nome no cachorro, ele já não é mais o mesmo. Exatamente. E é exatamente isso. E o pão, a gente chega nessa profundidade do pão na medida, por exemplo, quando a gente cria um fermento do zero, que é o que eu ensino aos meus alunos a fazer, e ensino aos meus alunos também no meu mini curso gratuito a fazer. Quando a gente cria um fermento do zero, a gente já se conecta muito melhor com todo o processo do pão do que se a gente ganha um fermento de alguém, né? A conexão acontece durante essa criação, né? E fazer o pão... E aí, voltando no tema da ansiedade, inclusive, essa criação do fermento já nos mostra o nosso nível de ansiedade. Eu percebo isso porque eu ensino milhares de pessoas a fazer o fermento, algumas poucas vezes por ano. Ano passado foram 7 vezes que eu ensinei. Esse ano vão ser menos vezes, mas eu ensino. E eu percebo, porque eu percebi isso em mim também. Quando eu fui criar o meu primeiro fermento do zero, eu, ai meu Deus, tá demorando. Será que vai dar certo? Ai meu Deus, não consegui, né? E eu vou caminhando junto. Agora eu já sei que vai, mas quem nunca fez, fica ansioso. E eu vejo. É interessante que o fermento é do zero, né? Mas o criar não é, porque a gente traz nossa história. Então tem gente que desiste, mas não tá desistindo do fermento. Muitas vezes já desiste das coisas da vida, já desiste da punição que se tem, né? Muitas vezes tem medo, mas não tem medo não é do pão dar errado ou dar certo, tem medo de outras coisas. Então até isso nos faz nos escutar e quem sabe procurar ajuda, né? Quem sabe falar, opa, sozinho não dou conta. Ou então, dar conta sozinho também, né? Naquele momento ali, falar, não, aqui eu me encontrei, aqui eu descobri que eu tenho que buscar outras alternativas. Porque a gente não chega despido, a gente chega com uma carga enorme, né? E descarrega, né? E joga ali. E muitas vezes é assim, ah, não vou dar conta, nada da minha vida dá certo. E você vai ver que tem tudo falando da história da pessoa. Então, assim, o pão, minimamente, o fermento já começa a fazer isso, lembra de quem somos. E se a gente não está muito satisfeito, procuremos ajuda. Mas não vamos desistir. Desistir de si mesmo é uma catástrofe maior. É aí que mora a angústia. Maravilha. Maravilha, Edu. E aí, assim, pra gente ir começando a fechar esse nosso papo, eu adoro conversar com você, menina, você adora. Né? Ficava aqui O tema é horas bom. falando, filosofando, né? O que a gente É a está nossa fazendo primeira desse ano de muitas aí. é, se Deus quiser. E o negócio é o seguinte, eu penso aqui, né? Eu tô apresentando esses conceitos de transformação positiva do pão para as pessoas e tem muita gente que está assistindo aqui com a gente que nunca fez pão. E às vezes, para essa pessoa, é um pouco difícil entender e internalizar esse conceito. Como que o pão pode me transformar a ponto de me ajudar a lidar com a ansiedade? O que você tem a dizer, né, como profissional em psicanálise, o que você tem a dizer para essa pessoa? Primeiro ponto é não ser carrasco de si mesmo. Porque se você já chegar buscando um jeito de se atacar, o pão já não vai te ajudar. Porque você vai atrapalhar tudo. Né? O primeiro ponto é apostar. Estou começando do zero, tudo que vier é lucro. Né? Do 0 a 1, né? Do 0 a 1 é muito número. Do 1 a 2 é 100%. Né? Depois fica fácil de dominar, de tudo. Mas no começo é isso mesmo, é atravancado, é letra por letra do alfabeto. Só que é o seguinte, quanto tempo na sua vida você demorou para começar a fazer o fermento? 30 anos, 40 anos, 20, nunca fiz. Então, pera aí. Então, agora você já fez muito, você começou. Né? Agora se tiver que descartar esse fermento e começar outro, começa. Você está desenvolvendo a característica e o domínio, o conhecimento de poder começar do zero quando você quiser. Então, você pode descartar, começa outro, né? Mas não, é o mais ideal que a gente quer que ele cresça e fortaleça. Né? Mas para isso a gente tem que buscar estudar, tirar tempo, tirar atenção, tirar investimento. Cada um no seu. O online hoje nos possibilita isso. Né? A gente está aqui, mas tem área que fica salva, dá para ver depois. As aulas estão salvas, dá para voltar e fazer junto. Né? Eu falo porque eu fiz. Né? Como eu fiz o curso, eu sei. Então, eu sei que quando está fazendo, eu posso pôr a aula e estar acompanhando, como se estivesse fazendo junto. E no momento que eu estou fazendo, o outro não está. Se ficar pensando no outro ou na foto do outro, você esquece que quem vai comer o seu pão é você e sua família. Não é a internet.
Né? A Maravilha. internet come a gente é pelo olho, ela é canibalismo da imagem. Né? Ela desossa nossa vida pela imagem. Mas quem vai comer lá na mesa não quer saber se o pão tá bonito, não. Se estiver bonito, é um adendo a mais. Mas o que eles querem saber ali é se aquilo vai ter uma história para conversar, uma interação, um momento diferente, um sabor diferente, uma experiência diferente. Então, o que eu trago é o seguinte: teve coragem de começar? Vai. Né? Vai. Só vai. Faz um Só vai. caderno, né? Igual a gente vai trazer isso aí depois, mas traz um caderno, anota e volta os avanços. Talvez primeira aula você descobre que chama Levan. Você nem sabia que existia isso. Já é um avanço, né? Você pode chegar perto das pessoas e falar Levan, né? É bonito. Já é um lugar de saber, já é um lugar de conhecimento. Você vai falar, não, vou pesquisar mais, vou te apresentar ele. Né? Como se apresentasse um amigo ali mesmo. Né? De apresentasse algo íntimo, falar, olha, isso aqui é o Levan, isso aqui vem, é daqui que vem o glúten do meu pão. Né? O que é glúten? Ah, glúten é aquilo, não é aquilo que nos vendem. Né? Glúten é uma rede de proteína que faz toda a força do pão desenvolver, elasticidade, segurar o ar, etc. e tal. E que ajuda, né, a diminuir os carboidratos, por isso que o pão também não fica tão pesado, e etc. e tal. Mas cada um explica do seu jeito. Mas com conhecimentos novos. Né? Essa formação ela é interessante até nas palavras que a gente descobre, que talvez a gente ouviu e nunca pensou sobre elas, porque sempre pegou elas prontas. Você quer um exemplo? Muitas pessoas lêem no rótulo, não contém glúten. Né? Tá, você sabe o que é glúten? É. Né? Você pegou a palavra E pronta, você daí, sabe se o que não é? contém glúten? Isso é para mim, né? É igual, por exemplo, tem um rótulo que fala assim, ó, fenilcetonúricos, contém fenilalanina. Tem um monte de rótulo de coisa diet que tem isso escrito. Eu lembro disso porque um professor meu de biologia falou isso pra gente quando eu tinha 17 anos, eu nunca mais esqueci. E ele estava explicando justamente a questão do rótulo da fenilcetonúria, que algumas pessoas têm essa, né, essa doença, uma coisa congênita, se não me engano, eu não sei detalhadamente o que é, mas para fenilcetonúricos, eles precisam saber que contém fenilalanina. Do mesmo jeito que para pessoas que são celíacas, elas precisam saber se contém ou não contém glúten. Né? Mas Exato. aí é uma outra conversa, porque a indústria já, né, assim, é uma outra conversa isso. Inclusive, nós falamos mais disso no meu curso massa de pão de fermentação natural. A gente fala, a gente aborda o glúten, a gente vai entender um pouco melhor essa história, né? E como que o pão de fermentação natural pode entrar também nessa história do glúten. Mas, assim, é muito interessante, né, Edu, como que o excesso de informação também pode ser... Porque conhecimento é uma coisa, informação é outra. Né? Então, a gente é Exato. bombardeado com informação o tempo inteiro. Mas e o conhecimento? Conhecimento demanda tempo, demanda dedicação, demanda superação de limites, O que é que sobre o você que a gente está faz falando aqui hoje. com excesso de informação, a máquina faz. Com conhecimento, a máquina não faz. Conhecimento é flexível, ele adapta às circunstâncias. Conhecimento, ele leva o contexto em consideração. Né? Conhecimento faz um movimento. Já o outro é replicar. Pega pronto, replica. Replicou, você sabe o que você está falando? Não. É igual uma criança, Ana. Para quem tem criança, vai saber o que eu estou falando. Muitas vezes a criança te fala uma palavra, né? E as pessoas... Vou dar um exemplo curtinho, é bom que ele é humor também, assim. A criança perguntou à mãe, falou no supermercado, eu estava do lado. Mãe, o que é virgem? A mãe, olha, você não buscou conhecimento, buscou informação, pegou a palavra pronta, não perguntou sobre, não interagiu. Falou, é quando se faz amor. Aí a criança perguntou, falou, e o azeite? Como é que ele faz amor? Né? Eu estou há 3 anos tentando entender como é que azeite faz amor, depois que eu ouvi isso. Né? Não sei. Né? Mas assim, o que é o conhecimento? Vamos discutir aqui e fazer acontecer. Não é só pegar a palavra pronta e achar que é automática. Né? E muitas vezes a gente pega a palavra pronta e não pergunta sobre ela. E o curso do pão faz a gente perguntar sobre temperatura, faz a gente perguntar sobre tempo, faz a gente perguntar sobre o que estamos fazendo na nossa vida, do nosso cotidiano e etc. É isso que a gente carece, de não pegar as coisas tão prontas, porque senão a gente esquece de viver. Muito bom, menino, muito bom. Teve Como um aluno sempre. seu numa live que, falando de depressão assim, ou de tristeza, não lembro bem, eu entrei na correria assim, que eu estava no intervalo, e aí ele falou muito legal, resgatando Raul Seixas, falando assim, quando eu comecei a fazer pão, eu deixei, né, de esperar a morte chegar com a boca cheia de dentes. Então é de se pensar.
É muito lindo. Começar é muito. Isso aí, começar é muito. E eu falo com as pessoas que se o pão apareceu na sua vida, se o pão de fermentação natural apareceu no seu caminho, é porque ele é para você. Ele é para você. Independente de qualquer coisa. Ah, é para você aprender uma nova habilidade? Ah, é porque você sempre sonhou em fazer pão e agora você vai fazer? Ah, é porque você nunca pensou em fazer pão e esse pão apareceu na sua vida? Ele é para você. E uma das grandes transformações que ele pode trazer na sua vida é o autoconhecimento, a autotransformação, o aprender a lidar com o tempo, com a ansiedade, né, Edu? Sim. Você me lembrou de um título do livro meu, que eu falo assim: o amor é para todos, mas amar não é para qualquer um. O fazer pão também. Tá para todos, mas não é para qualquer um. Você tem que estar presente, tem que se dispor, tem que existir, né? E no outro, para Sim. quem está preocupado no muito normal do pão, não, tem que ser normal, compra um pão de plástico, deixa na mesa, nunca vai dar erro, né? Então, assim, tem um livro meu que chama Livrai-me de Todo Normal, Amém. Então, vamos por aí, porque é muito mais gostoso. Sempre quem fala pra gente que o pão não é para você, que você não vai dar conta, é quem não faz pão, já viu? Quem faz pão nunca fala pro outro assim, você não vai dar conta. Ele tenta ensinar, ele tenta ajudar. Exatamente. É de se pensar também. Muitas vezes a pessoa fala assim, você não vai dar conta de fazer pão. Aí você pergunta, você faz? Não. Tá falando dela mesma ou da outra? Quem faz pão, se a pessoa me perguntar, eu comecei do zero. Né? Eu comecei buscando. Então vamos Não, começar. olha, então assim, eu vou te falar que mesmo quando eu fazia pão, porque para mim era tão difícil lidar com a minha ansiedade quando eu comecei, que quando alguém chegava e falava, nossa senhora, mas você faz esse pão aí? Aí a pessoa chegava e falava assim, eu não dou conta não, porque esse pão demora um tempão para fermentar, não para fazer o tempo é pequeno, mas a gente tem que esperar, né? Então o pessoal, não, eu não dou conta não, porque eu sou muito ansioso. Aí eu falava assim, então acho que você não vai aguentar não, eu acho que realmente não é para você. Eu falava, porque naquela época eu achava que, não, se a pessoa não tem paciência nem de esperar 5 minutos, ela não vai ter paciência de esperar o pão fermentar. Hoje eu falo exatamente o contrário, porque hoje eu vivi a transformação do pão. Eu vivi o que o pão fez para mim, para me ajudar a entender o tempo das coisas, a aceitar o tempo das coisas com um pouco mais de serenidade. Então eu falo, se alguém chega para mim e fala, não, eu sou muito atrapalhado, eu sou muito ansioso, eu falo, então é para você. Se chegou para você, é para você. Mesmo você sendo atrapalhado, mesmo você sendo ansioso, mesmo você sendo desesperado, não tenha paciência de esperar, é para você, né? Vai te dar Sim. lições deliciosas, recheadas de amor e muito saborosas para você poder comer. É bom, é bom. Querido, Aventura adorei, mesmo. adorei. Muito obrigada, querido, Valeu. mais uma vez. Bom, quem quiser depois ver alguma coisa, geralmente Exatamente, estou fala aí, é isso que eu ia postando, falar. né? Qual que é seu Instagram para a galera te acompanhar? Sim, porque de vez ou outra eu posto alguma coisa de saúde mental, de literatura, de pão também, né? Aventuras também, que eu levo pelo lado do engraçado do fazer ali, PTK e dar errado e tal. No Instagram é @eduatopsi, @EDUATOPSI. E aí, quem quiser interagir, a gente está lá também. Isso aí, querido, tamo junto. Obrigadão aí. Obrigada, Edu. Nós agora vamos conversar com a Tereza, minha aluna, que vivenciou momentos difíceis e que o pão a ajudou a caminhar nesses momentos difíceis com muito mais alegria. Tereza! Olá, olá, Ah, olá. Que, que riqueza falar com você. Oh, estou emocionada, muito emocionada. estou muito feliz em ter você aqui conosco. Você é muito linda, você é muito querida. Eu assim, fiquei apaixonada com você. Você postando lá no nosso grupo, você sendo minha aluna, fazendo pão para mim. É uma honra ter você como minha aluna, viu? E é uma honra ter você aqui hoje com a gente. E se você está emocionada, pode ficar emocionada. Eu também tô muito feliz, né? E eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está aqui, né? Conta para a galera
se você fazia pão de fermentação natural, se não fazia, como que você me conheceu? Conta pra galera, nós estamos juntos. Então, Ana, é assim, eu nunca fiz pão é, de fermentação natural, nunca, mas tinha um desejo imenso em fazer. Mas isso ficou numa história desde pequena, quando minha mãe fazia o pão, né? Depois a gente mudou do interior para São Paulo e aí não teve mais como. Minha mãe nunca mais fez o pão em casa, então ficou na minha memória aquela vontade mesmo de aprender. Só que eu, aos 6 anos de idade, como é que eu ia saber como era o fermento, como era toda a manipulação do pão? Só que a nossa vida lá era assim, uma vida simples, mas ela fazia o pão toda semana, toda semana. E aí ela fazia para gente, eu e meu irmão, que era o caçula, moldavam a massa como se fosse um patinho, e aí punha dentro da massa um ovo. Aí a gente ficava esperando, Ana, ficava esperando aquele pão crescer, assar, e depois comer aquilo com maior satisfação. Que Criança bonitinho. ainda. Aí, tudo bem, aí cresci, nunca mais a gente fez pão, nunca mais a minha mãe fez, porque também a gente morando em São Paulo, nem forno, nem... Tinha um fogão de lenha, depois não tinha mesmo forno. Bem, mas aí passou o tempo, né? Passou. E aí, bem, eu vou entrar na minha história, como eu te conheci. Uhum. Eu tive uma queda em maio, foi, e abril, dia 26 de abril. Aí precisei ficar internada, fiquei 26 dias internada, assim, mesmo em meio toda a pandemia, eu fiquei lá no hospital. E quando foi, eu estava assim, desolada da vida, porque ali sem poder, na UTI, fiquei na UTI um monte de tempo na UTI, e sem poder fazer nada, e a pandemia por aqui, como é que ia ser a minha vida? Como ia ser a minha vida depois disso? Que eu não podia, ainda não caminhava, né? Porque eu precisei fazer uma cirurgia na perna que quebrou o fêmur. E aí, quando foi que eu estava lá, meio que desolada, a enfermeira entrou, num desses dias, né? A enfermeira entrou e falou assim: pega o seu celular, olha um pouco o celular, se anima um pouco. Aí ela me ligou e nisso você estava fazendo a, a propaganda do curso. Eu falei, meu Deus, eu acho que é isso que eu quero. E fiquei num entusiasmo, Ana, que parece que fiz assim, ó, me virou no avesso. E fiquei naquela. Daí, desse dia para frente, eu seguia você a todo instante, né? Toda vez que você aparecia falando do curso. E, passado os dias, graças a Deus, eu tive alta. Ainda fiquei mais um pouco em São Paulo, porque eu fui operada lá. E depois voltei. Quando voltei para casa, eu moro em Joinville, Santa Catarina. Entendi. Estou falando daqui de Joinville. E aí, quando eu voltei, aí pedi à minha neta ajuda que me inscrevesse no curso. Aí ela se inscreveu. Bem, eu ainda estava na cadeira de rodas quando você começou a fazer o fermento. Eu vinha para a cozinha na cadeira de rodas e
tentava de todo jeito. E depois foi passando, aí eu fazia muita fisioterapia, já comecei a andar no andador, aí vinha no andador, e esse tempo todo, para ele ficar bonitinho, o fermento, seguindo assim a risca, tudo que você falava, tudo, tudo, tudo. Eu não perdia uma palavra sua. Aí deu certo, Ana, depois de 33 dias, ele ficou lindo. Aí, bem, aí comecei, né? Ah, não, agora eu vou fazer o pão. Vou fazer, vou fazer. Nessa altura eu já estava, assim, com um pouco, fazia a caminhada com o andador, um pouco já soltava um pouco o andador, e vinha, mas vim para a cozinha e fiz o pão. Só que ele ficou assim, meio que disco voador. O primeiro, eu até postei, ele ficou comível, deu para comer, assim, o pessoal até gostou. Quer dizer, né, gostou porque, poxa, tinha que gostar, porque ele foi feito por mim, olha que coisa mais. E aí, então, foi assim, os primeiros, agora não, Ana, agora eu domino bem, já fiz todas as receitas que você deu. O de forma fica lindo, gostoso, maravilhoso, graças a você. Oh, Que lindo. eu preciso te agradecer todos os minutos da minha vida, viu? Todos. Eu também te amo muito, muito, muito. Você mora aqui, viu? Gracinha, Então, obrigada. eu não, nunca mais vou deixar de seguir você, nunca mais. Seja todas as suas lives, eu faço assim, de sacrifício, às vezes, de pegar, assim, mas não está sendo muito tão assim desastroso em eu poder fazer aquela receita e tudo mais. Já tenho até já tenho até testado outras receitas e assim a mistura de, da massa, uma beleza. Tá tudo muito certo. Está saindo cada pão bonito que só vendo. Lindo, lindo. Eu só não posto muito porque eu acho que assim, tanta gente, assim, eu quero para mim e para a minha família que adora o pão que eu faço e fica feliz e come. Eu faço ele sempre. A primeira receita é que eu me adapto mais, porque ele não sobra e também não falta. Então a gente come com satisfação tudo aquilo e depois no outro dia faço outro e no outro dia não tenho preguiça de fazer. Eu vou para a cozinha, às vezes é meia-noite, 1 hora da manhã, eu estou lá fazendo as dobras e tudo mais. Faço com a maior boa vontade. Isso Oh, mesmo. querida, que linda, Tereza. Ah, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz de te conhecer. Se eu pudesse, Ana, aí te eu dava um também, abraço agora. eu também, eu também. Daria com a maior. Nossa, se eu tivesse asas, eu ia aí para te abraçar. Oh, que bonitinha. Mas olha, sabe de E uma foi para coisa? mim, Ana, foi para mim, assim, uma grande bênção, porque eu focava naquilo e nunca mais pensei. Estou ótima com as minhas pernas, estou ótima, graças a Deus. Tive um resultado ótimo da cirurgia, tudo muito gratificante, graças a Deus.
eu não, a pandemia para mim é assim, ela está lá fora, eu estou aqui dentro contando com meus pães e faço com a maior boa vontade, e assim, eu tenho assim, maior prazer em fazer. Ah, Gosto, adoro, adoro, adoro fazer. Assim, só não faço tanto, eu faço para a família. A gente, todos os dias, nós temos pão para comer, porque eu faço. Uns mais bonitinhos que o outro. Eu tenho um álbum que eu estou fazendo, todos eles eu fotografo, né? Porque eu sou a tieta deles. ai, que Bem delícia, eu tieta. quero ver. Você tem que mandar as fotos para Eu eu vou, ver. Olha, só não fiz ontem, nem ontem, porque assim, nós estamos de mudança. A casa está, assim, se eu virar para você ver, se eu virar para você ver, você vai chorar. Assim, tá tudo encaixotado, até minha panela preta, bonita, linda, maravilhosa, meu. E a minha neta está lembrando que eu comprava um pouco por vez as coisas que eu precisava, né? Só que assim, ontem eu vi uma live tua que você mostrava os utensílios que a gente necessita basicamente para fazer o pão. Aí você mostrou Pega para mim, Marília, por favor, o escorredor de macarrão, que eu faço até agora nele, porque eu não tenho panetone, não tenho. Olha, olha, Ah, que massa! É isso aí, tá menina. vendo? Muito bem. Eu tenho sim o termômetro, né, que é necessário. Depois tem os dois termômetros, né, da temperatura e depois ver quando ele está assado. Mas outras coisas eu ainda não tenho. Panetone eu não tenho. Não E precisa, fico... não Não precisa. precisa, Ana, não precisa. Quem achar que não vou fazer porque não tenho, não é exagero, porque dá para se fazer. Eu no comecinho eu tinha um outro, mas só que ele esparramava muito quando crescia, né? Aí comprei, minha neta comprou esse menor, e aí então esse daí dá super certo, super. Só que sai só redondinho, né? Um dia eu fiz sem a panela e moldei ele como se fosse um filão mesmo, né? Uhum. Aí pus água embaixo, fiz todo o vapor. Ele ficou lindo também, lindo. Ah, Mas a menina, eu gente quero gosta ver. mesmo. Eu quero ver. Eu vou mostrar para você, eu vou postar. Eu vou postar. Agora Posta. eu tenho, eu tenho algumas fotos deles. Eu fiz um álbum, então agora eu vou botar aí para você ver. E Ah, sou muito feliz por isso, Ana, e agradecida, assim, do fundo do meu coração, viu? Que querida. você para mim foi um anjo mesmo, viu? É a avó Love Bacon. Escreveu Então, aqui, a avó Love Bacon. então, Gracinha. e aí eu vou continuar até que Deus me dê vida e saúde. Eu vou continuar fazendo pães, vou continuar. Assim, faço, não tenho interesse em absoluto de vender. Já ofereci para algumas pessoas, né, assim, para incentivar as pessoas a comerem o pão e pessoas que gostam também, mas não tem tempo para fazer. Mas eu sou muito feliz por isso, por ter conhecido você
E teu curso é maravilhoso. Quem não faz está perdendo. Está perdendo, juro. Está perdendo. Querida. Sabe, Ana, eu passo para tanta gente, a sua no Instagram, mando no Face para as minhas amigas, falando do curso, falo para todo mundo. E as pessoas incentivam a gente, mas tem pessoas que acho que ainda não chegou a hora, né, de se entusiasmar para fazer o pão. Eu sei que eu sim, sou entusiasmada muito, muito, muito. Muito, Fico muito muito. feliz. Fico muito, mas muito feliz. Porque assim, quando eu li, né, a sua mensagem de feliz aniversário para mim lá no nosso grupo do Facebook, eu fiquei tão feliz e eu me senti abraçada por você. E quando eu vi, né, que esse pão ajudou você a melhorar Muito. da sua tristeza que você estava, que você tinha caído. Aquilo, Isso. Tereza, me encheu de força para prosseguir, para continuar. Eu te peço, Ana, não pare. Nunca pare. Porque você é uma bênção. Viu? Pode deixar. Estamos juntas. E ó, nós estamos conectadas para sempre pelo pão de fermentação natural. Olha que coisa mais linda. Com certeza, Ana. E eu, assim, o fermento, eu converso muito com ele. Eu digo, porque quando eu cheguei, Ana, era muito frio. Aqui é muito frio, né? E era começo de junho, final de maio, começo de junho. Logo que você começou a fazer o fermento, aí não ia de jeito nenhum. Aí, sabe o que eu fazia, Ana? Olha só, a boa vontade. Eu pegava 2 garrafas PET, porque não tem aqui o ambiente muito aberto, né? O apartamento é grande, então era muito aberto, então não havia jeito do fermento desenvolver, mas não mesmo, não mesmo. Ele nunca pegou fungo, ele nunca, sabe, ele tinha aquela carinha assim de desajeitado mesmo. Aí um dia eu peguei 2 garrafas PET e punha água a 28 graus e uma a 30 graus. Põe lá no fundo do forno e uma aqui na frente, e ele no meio. Aí ele dava assim, aquela crescidinha assim, mas tão sem gracinha, tão sem graça, mas aí não ia de jeito nenhum. Aí começou a esquentar o tempo, começou a esquentar, nossa, aí foi que... Mas também 33 dias ele levou, mas eu E olha não que desisti. você é persistente, é isso mesmo, gostei de ver. Por isso também que eu gostei de você, porque você é persistente. É isso aí. Sim, Esse pão bota a gente para persistir, não é? é verdade, é Ah, verdade. que coisa E boa. assim, se a gente não ter persistência na vida, o que vai se entregar a troco de nada, né? E eu, então, quando vi você falando do pão, eu falei, meu Deus, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou querer fazer. E fui, e deu certo. Deu certo. E o meu fermento se chama Menino Teimoso. Adorei, adorei. Menino teimoso, amei. É. Tereza, você é massa, viu? Você é massa. E você mora no meu coração. Você pode ter certeza Ah, disso, você também. viu? Você também. Você tenha a plena e absoluta certeza que você mora. Com certeza. Se eu não tenho o que fazer, eu estou te assistindo. Ah, que bom. Fico muito Juro, feliz. juro. Se Fico eu não muito tenho o que feliz. fazer.
à noite, de madrugada, de manhã não, que a gente tem algumas coisas sempre para fazer, né? Graças a Deus eu estou bem de saúde, estou com as minhas pernas ótimas, já não tenho mais problemas. Então, quando chega tarde, eu sempre dou, assim, pego o telefone e vou ver as suas lives. Eu já assisti todas. Que Todas. delícia, adoro. É. Adoro. Eu gosto Maravilhosa. demais. Maravilhosa, Demais. querida. Eu amei, amei. Por mim, a gente ficava aqui, ó, a gente puxava aqui, tomava um chá e ficava aqui conversando até amanhã, pegava um pão com manteiga e ó, ficava aqui. Eu Ana, espero poder conversar muitas vezes com você ainda. de vez em quando eu pensava assim, puxa vida, por que eu não estou perto da Ana, que eu ia dar um abraço para ela, se não fosse a pandemia, eu ia te dar um abraço bem apertado, assim, com todo o amor do meu coração para você, Que linda, juro. que linda. Eu espero que, olha, vamos lá. Eu acredito muito na energia que a gente emana e que a gente recebe, né? E a nossa conexão, com certeza, eu acredito que existe aquele fio invisível que conecta o nosso coração com vários outros corações, porque nós somos todos irmãos, né? Então, eu tenho certeza que a gente está conectado por essa conexão das nossas almas Claro. e que eu espero que um dia, que quando essa confusão melhorar, que a gente possa fazer um encontro e a gente se encontrar pessoalmente. Já pensou que legal? Vai ser massa. Vai ser muito massa. A gente, nossa, nós íamos, eu vou amar te abraçar pessoalmente. Meu Deus, é tudo que eu queria. Eu também vou. Então, isso aí, Ana. E, ó, então, eu te agradeço muitíssimo, viu? E eu agradeço do fundo do meu coração tudo que você tem passado para mim, que fiz desse ensinamento uma coisa tão maravilhosa que foi sair daquela coisa ruim que eu estava. Também, né? Lá no hospital não tinha como não pensar, né? Nas coisas. Por mais que você tenha força, sempre vem um pensamento ruim, né? E aí, essa coisa parece que foi Deus que mandou, com certeza, você falar comigo. Foi Deus, com certeza. Viu, querido? Eu vou pôr no meu... vou postar os meus pães que eu faço. Não todos, mas algum do álbum eu vou postar. Um mais lindinho que o outro, só que eu só faço ele redondinho, porque a minha panela, eu esqueci de dizer que no início eu não tinha panela. Sabe o que eu fiz? Sabe a panela de arroz, aquela que é elétrico, que faz o arroz elétrica? Então, eu fiz nela, alguns deles foi nela que eu fiz. Que legal! E saía bonitinho. O primeiro saiu, como eu te disse, meio que disco voador. Mas dentro ele ficou tão saboroso, tão... Não, era meu pão, entendeu? Era eu que tinha feito. Então, pronto, estava bom demais. E aí, então, foi assim que, quando eu comprei a panela, aí sim, aí eu faço eles todos redondinhos, por conta da panela que eu só tenho a redonda mesmo. Mas eu comprei tudo pela internet, foi uma maravilha. Querida, você é massa demais. Ó,
sortudo de quem está aí perto do seu lado. Manda um beijão para todos que estão aí com você. Minha filha, minha neta, Que que delícia. tanto me ajudam, que dão maior força para mim. Sem elas, eu talvez não teria muita força. E Querida. tem a outra netinha, que agora não está aqui, a caçulinha que está para lá. Ela quer cumprir. Então, aí foi bom demais eu falar com você, meu Deus. Foi bom. E eu amei Não sei falar se- com você também. E ó, não sei estamos se- juntas. Com certeza. E continue, viu, Ana? Até que Deus te dê vida e saúde, você vai pôr a sua carinha linda na internet e fale, nem que for assim, 2 minutos, para esse povo fazer o pão. Fazer o pão. Pode Que é essa deixar. coisa sagrada, que eu acho o pão uma coisa sagrada, Também acho. né? Também acho. Pão é um milagre, né? É um milagre É um puro. milagre. Um milagre. Um Estamos milagre mesmo. juntas. Estamos juntas, viu? E agora eu vou esperar seus pães. E eu tenho muito orgulho, fico muito feliz em você estar aqui representando os meus alunos do Love Bakes, muito bem representados, viu, Tereza? Muito Obrigada. massa ter você aqui comigo. E muito obrigada por ter compartilhado um pouco da sua história, da sua experiência e ter mostrado para a gente, dado um exemplo para a gente de persistência, de bom humor, de olhar as coisas da melhor forma que você consegue, por mais difíceis que elas possam parecer naquele momento. Viu? Muito obrigada pela lição de vida aí que a gente teve com você hoje. Sou muito grata. Obrigada, eu, Ana. E você é 1000 massa. vezes, Você é muito milhões massa. de vezes obrigada. Você também. Você também, com certeza. Você... Estamos juntas, querida. Um Muito beijo. obrigada, Ana. Um beijo grande, bem grande para Adorei. você. Tchau, querida. Também. Tchau, querida. Tchau. Ai, que linda. Não dá nem vontade de desligar com a... Nossa Senhora, Tereza é muito fofa. Muito obrigada mesmo. Eu amei te conhecer. E eu tenho muito orgulho em ter você como minha aluna, como todos os meus alunos que estão aqui também. Tereza, muito obrigada. Eu tenho certeza que quem está aqui hoje aprendeu muito com você e se inspirou muito, né? Muito obrigada, mais uma vez. Obrigada ao Edu também por ter passado esse tempo aqui com a gente. Obrigada a vocês que passaram esse tempo aqui comigo, conosco, todos juntos, compartilhando do pão. Muito obrigada e até a próxima aula, porque o amor assa e fazer pão é massa. E isso é Love Bakes. Tchau!